Olá, galera! Estamos de volta. Então vamos lá, galera. Vamos retornar aqui e vamos iniciar o estudo do assunto FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Vamos lá, meus amigos. Este é um tema que, vez ou outra, aparece em prova e é importante que a gente conheça os detalhes mais importantes, os principais detalhes para fins de prova. Então vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve contextualização aqui com vocês. E o que acontece? Até 1988, até essa nossa Constituição Federal, o FGTS não era obrigatório, ok? O empregado fazia uma opção entre o regime anterior e o regime fundiário, o regime do FGTS, ok? Com a Constituição de 88, tudo isso mudou, tornou-se obrigatório o regime do FGTS. Então, o que aconteceu? Associado a isso, a Constituição de 88, ela eliminou, ela revogou o sistema da estabilidade decenal que valia até então. Ela revogou em termos, Porque quem já era estável decenal, quem já tinha aquela estabilidade decenal, continuou tendo. Mas os empregados que ainda não tinham 10 anos de serviço na mesma empresa, eles não mais adquiriam essa estabilidade, ok? Não mais adquiriam essa estabilidade. Então, pós 88, conservou-se o regime de estabilidade decenal para quem já o possuía, mas novas pessoas, novos empregados não adquiriam essa estabilidade decenal. Vamos dizer assim, como compensação à extinção desse regime, tornou-se obrigatório o regime do FGTS, ok? E tudo isso aconteceu com a Constituição de 88. Então, apenas para a gente ressaltar, após 88, o FGTS tornou-se obrigatório, Então não é uma opção do empregado, ele não pode escolher ali, eu quero FGTS, eu não quero. Após 88 é obrigatório, o seu empregador está obrigado a recolher todos os meses o FGTS na sua conta vinculada, ok? Em relação ao FGTS, meus amigos, nós temos duas repercussões. Nós temos a repercussão mensal, ok? Que é o FGTS, que é recolhido todos os meses pelo empregador. Ele vai lá e recolhe na conta vinculada, à conta vinculada do empregado. E nós temos ainda o FGTS rescisório. O FGTS rescisório, meus amigos, é quando ocorre a extinção do contrato de trabalho. Ok? A extinção do contrato de trabalho, e aí há um outro recolhimento, um recolhimento extraordinário ali à época da rescisão contratual. Legal? Já o mensal é aquele, por exemplo, nós temos ali os meses do ano, abril, maio, junho, julho, assim por diante, até dezembro, Então, durante todos os meses, o empregador vai lá e recolhe o FGTS mensal. Ok? E além disso, ao final de um contrato de trabalho, pode ser necessário ainda o recolhimento do FGTS rescisório. Legal? Ainda, a título de contextualização, nós temos algumas categorias que têm direito ao FGTS. Ok? Isso aqui é muito importante. Há muita questão de prova cobrando isso aqui. E atualmente, quem tem direito, Quais são essas categorias? O empregado urbano, ok? Empregado urbano, que inclusive é aquele regido pela CLT, não é verdade? A CLT que rege o vínculo de emprego urbano. Nós temos ainda o empregado rural, que é regido pela Lei 5889. Empregado rural, também tem direito ao FGTS, Se lembrem lá que lá no caput do artigo 7º da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então há uma igualdade de direitos constitucionalmente assegurada entre urbanos e rurais, e o FGTS é um dos incisos do texto constitucional. Então, todos esses empregados, sejam urbanos, sejam rurais, vão ter direito sim ao FGTS, ok? Além disso, e ainda falando em equivalência constitucional, nós sabemos que o trabalhador avulso, ele também tem direito, o trabalhador avulso também tem direito ao FGTS. Inclusive, lá no artigo 7º, no inciso 34, foi estabelecida uma igualdade, uma equivalência de direitos entre os trabalhadores urbanos e rurais com o trabalhador avulso.
Legal? Bom, o doméstico, meus amigos, agora já tem direito ao FGTS também. Ok? O doméstico também já tem direito. O que aconteceu? Até alguns anos, o doméstico não tinha direito ao FGTS. Na verdade, não era obrigatório que o empregador doméstico recolhesse o FGTS. O que aconteceu? Em 2013, foi promulgada a emenda constitucional número 72, que trouxe constitucionalmente esse direito para os domésticos e, posteriormente, em 2015, a Lei Complementar 150 regulamentou esse direito. Então, para resumo dessa história, né, a partir de outubro de 2015, o FGTS do doméstico passou a ser obrigatório. Legal? E para nós finalizarmos essas categorias aqui, nós temos o aprendiz, né, que são todas as categorias que têm recolhimento obrigatório do FGTS. O aprendiz, que também é regido pela CLT, ele também tem direito ao FGTS. Nós vamos ver que, inclusive, há uma peculiaridade em relação ao aprendiz quanto ao percentual que deve ser recolhido sobre o seu FGTS. Legal? Então, essas são as categorias. Atenção aí em relação a avulso, ok? Urbano, rural, o aprendiz, o avulso também tem direito e o doméstico agora mais recentemente. Legal? Bom, avançando um pouco mais e ainda falando em termos de contextualização, é importante que a gente conheça as alíquotas, os percentuais de recolhimento do FGTS, ok? Nós dissemos no slide anterior que o FGTS possui duas repercussões, não é verdade? O FGTS mensal e o FGTS rescisório. Não é verdade? O FGTS rescisório. Bom, a regra geral, meus amigos, é que a alíquota do FGTS em regra é de 8%. Ok? Em regra de 8%. Então, grave essa informação aí, essa informação mais importante aqui desse slide. A alíquota do FGTS, como regra geral, é de 8%. Para os aprendizes, meus amigos, nós temos ali um benefício, uma situação diferenciada, que é a alíquota de apenas 2%, justamente para estimular a contratação de aprendizes. Então, eles têm essa alíquota diferenciada de apenas 2% do FGTS mensal. Legal? Bom, em termos do FGTS rescisório, meus amigos, ou da chamada multa rescisória, nós temos ali o FGTS de 40%, que é a grande regra geral. E o que vai acontecer? Quando o empregado, por exemplo, é dispensado sem justa causa, ele vai ter direito também ao recebimento deste valor. 40%, não é verdade? Então, o empregador, ao dispensar sem justa causa o empregado, além de ter pago ali, recolhido mensalmente aqueles 8% à conta vinculada do empregado, ele vai ter que fazer esse recolhimento adicional de 40% de tudo aquilo que ele, empregador, depositou durante o vínculo de emprego. Ok? E o que a gente vai perceber, meus amigos? Que a conta, né, que o FGTS é mesmo uma conta, como se fosse uma conta bancária do empregado. Mas essa conta bancária, apesar de ser um direito do empregado, fazer parte do patrimônio do empregado, aquilo ali é como se fosse uma poupança forçada. Por quê? O empregador é obrigado a recolher e o empregado, meus amigos, não é em toda a situação que o empregado pode ir e sacar aqueles valores. É a chamada conta vinculada no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, porque o empregado, ele sabe que aqueles valores são deles, ele recebe um extrato ali de tempos em tempos para acompanhar os recolhimentos que o empregador faz, mas ele pode ir lá todo dia 5 do mês e sacar aqueles valores depositados? Não, negativo, ok? Aquilo ali fica bloqueado para movimentação, e só pode ser movimentado, só pode ser sacado em algumas hipóteses previstas na legislação, ok? Bom, por que eu estou falando isso, né? Porque esse FGTS mensal que é recolhido, ele vai sendo acumulado, vai sendo somado na conta vinculada do empregado.
E, em algumas circunstâncias, em algumas hipóteses de rescisão contratual, além daquele FGTS mensal, o empregador tem que fazer um recolhimento extraordinário de fim de contrato, que é justamente esse FGTS rescisório. Via de regra é de 40%, ok? Então, por exemplo, na dispensa sem justa causa, por exemplo, na rescisão indireta do contrato de trabalho, que é aquela situação em que o empregador comete uma falta grave, não é verdade? Então, nessas situações, essas situações ensejam este recolhimento adicional do FGTS rescisório, legal? Agora, ainda falando sobre FGTS rescisório, meus amigos, o que é importante? Nós conhecermos a alíquota aqui, essa alíquota diferenciada de 20%. Ok? E o que vai acontecer? Há duas situações em que o FGTS rescisório não vai ser de 40%, ele vai ser, na verdade, de 20%. E quais são elas, meus amigos? É importante que a gente realmente conheça quais são essas duas situações. A primeira delas é a culpa recíproca. É a extinção do contrato de trabalho por culpa recíproca. Ou seja, é aquela situação em que o empregado deu causa à extinção do vínculo, ele cometeu uma falta grave, mas também o empregador foi lá e cometeu uma falta grave. Então, ambos cometeram faltas graves e o Poder Judiciário, o magistrado trabalhista, vai lá e reconhece a ocorrência da culpa recíproca. Neste caso, meus amigos, o recolhimento, o FGTS rescisório da culpa recíproca é apenas metade do que seria em casos normais. Ou seja, em casos normais ele é de 40%, aqui na culpa recíproca ele é de 20%. Legal? E outra situação, esta agora mais recente, diz respeito à extinção do contrato por acordo. Ok? Extinção por acordo, que é inclusive uma das novidades da reforma trabalhista. Uma das novidades da reforma trabalhista. Então, o que vai acontecer? O empregado quer pôr fim ao contrato, o empregador também quer extinguir aquele vínculo, eles entram em acordo e falam, olha, vamos extinguir aqui de comum acordo o nosso contrato de trabalho? Vamos fazer um distrato? Vamos. Nesta hipótese, também o FGTS rescisório, ele é a metade do que seria em situações comuns. Então, ele vai ser de apenas 20% nestas duas ocasiões. Legal? Bom, meus amigos, ainda falando a respeito de alíquotas, é importante que a gente saiba que para o doméstico, né, o doméstico também tem uma peculiaridade. Ok? O doméstico também tem uma peculiaridade. Além de receber, né, de ser creditado na conta vinculada do doméstico, os 8% mensais, o que vai acontecer? O empregador doméstico deve recolher também mais 3,2% da remuneração do doméstico. Ok? Então, quando a gente for analisar o FGTS de um doméstico, a gente vai perceber que ele tem duas contas. Ok? A conta do FGTS comum, como todo empregado possui, e uma segunda conta no FGTS, que é para o recebimento destes 3,2% adicionais. Ok? Nesta conta do FGTS comum, o empregador todo mês vai lá, e deposita ali os 8%. Os 8% como para todo empregado. Então, todos os meses ele vai lá, deposita 8%, enfim, e assim por diante. Mas a peculiaridade, né, o detalhe aqui do doméstico é que, além dos 8% mensais, devem ser recolhidos 3,2% mensais também, né, já que estes 3,2%, eles visam a constituir como se fosse um fundo, como se fosse uma provisão, ok? Uma reserva financeira para rescisão contratual. Ok? Para rescisão contratual. Então, o que vai acontecer, meus amigos? O que vai acontecer? O empregador vai depositando ali todos os meses 8% mais 3,2%, ou seja, ele deposita ali ao todo 11,2% da remuneração do empregado. Só que estes 8% aqui, eles vão para a conta do empregado.
Já estes 3,2% aqui adicionais, estes aqui, meus amigos, eles vão para esta provisão, este fundo. E o que vai acontecer? Este fundo, ele vai acomodar as despesas, né, parte das despesas da rescisão contratual. Para os empregados em geral, quando ele é demitido, né, sem justa causa, o empregador deve pagar o quê? A multa rescisória de 40% do FGTS, não é verdade? É aquele recolhimento do FGTS rescisório. Para o doméstico, meus amigos, não existe esse pagamento adicional. Por quê? Quando o empregado doméstico é demitido sem justa causa, esta rescisão, esta indenização pela rescisão do contrato de trabalho, ela não se dá com um pagamento do FGTS rescisório por parte do empregador. Na verdade, esta indenização, ela vem da onde? Ela vem desse fundo, dessa reservinha que foi constituída mensalmente de 3,2%. Ok? Então, para o doméstico, ele não vai receber ali aquele FGTS rescisório, mas ele poderá, à época de sua demissão sem justa causa, aí sim ele vai poder sacar estes 3,2% que foram acumulados ali na sua conta. Bom, então, em função disso, nós temos várias situações. O que vai acontecer em relação ao doméstico? Se o doméstico é dispensado sem justa causa, ele pode ir e sacar também essa segunda conta, que vai acumulando os 3,2% mensalmente. Bom, essa é a primeira situação, dispensado sem justa causa. Já, se o empregado doméstico é quem pede demissão, aí, meus amigos, é o empregador quem vai lá e recupera aqueles 3,2% que ele depositou mensalmente, ele vai recuperar, ele vai se ressarcir de tudo aquilo que ele depositou, dos 3,2%. E nessa situação, o empregado doméstico continua ali, né, é do empregado doméstico aquela conta, aquela segunda conta, que acumula ali os depósitos mensais de 8%. Mas o empregador doméstico pode sacar, pode ressarcir os 3,2% que ele depositou. Já se o emprego doméstico, né, o vínculo doméstico é extinto por culpa recíproca, o que vai acontecer, meus amigos? Neste caso, o empregado recebe metade, o empregado vai receber metade daqueles depósitos de 3,2% e o empregador recupera metade de tudo aquilo que ele depositou. Então nós temos essa peculiaridade em relação ao FGTS do doméstico. Além do recolhimento normal de 8%, o empregador faz esse recolhimento adicional de 3,2% com vistas a constituir este fundo, essa provisão, essa reserva financeira, né, que vai ser utilizada para a rescisão contratual. Estes 3,2%, meus amigos, é como se fosse um cofrinho, ok? O empregador vai colocando ali 3,2% todos os meses nesse cofrinho. Quando o vínculo de emprego doméstico é extinto, eles quebram o cofrinho, ok? E em algumas situações, o dinheiro do cofrinho vai para o empregado, outras situações, esse dinheiro do cofrinho vai para o empregador e, na culpa recíproca, por exemplo, o dinheiro do cofrinho é repartido entre empregado e empregador. Legal? Bom, então essas são as alíquotas. E outra informação bem importante, meus amigos, bem importante, diz respeito à base de cálculo. É a base de cálculo, ou seja, estes 8%, estes 2% do FGTS mensal, eles incidem sobre o quê? É sobre o salário base? É sobre todo o salário? Meus amigos, a lei do FGTS define que a base de cálculo dessas alíquotas é a remuneração do empregado, ok? A remuneração do empregado. E como nós já estudamos, a remuneração é um conceito que engloba o salário base, engloba ali adicionais que o empregado recebe, engloba também as gorjetas, não é verdade? Então tudo isso vai compor a base de cálculo de incidência do FGTS. Legal? Então, por exemplo, se nós tivermos ali um contra-cheque, vamos supor que esse aqui é um contra-cheque do empregado, também chamado de olerite. Né? E ali consta ali como salário base, não vamos nem colocar salário base, consta ali como salário 100. Consta como adicional de hora extra 25. Consta, enfim, como uma gratificação legal, ou enfim, como um outro adicional noturno, por exemplo, mais 25. E aquele empregado recebeu ali, portanto, naquele mês 150, ok? Valores bem exemplificativos. O que vai acontecer?
A pergunta é, o FGTS vai ser recolhido sobre os 100 ou sobre os 150? E a resposta é sobre os 150, ok? 150, já que a base de cálculo do FGTS é a remuneração. Legal? Importante que a gente realmente memorize essa informação. E a remuneração, portanto, ela vai englobar, meus amigos, os salários, ok? Todo o complexo salarial recebido pelo empregado, os adicionais recebidos pelo empregado, ok? As gorjetas, o empregado é um garçom, por exemplo, trabalha ali em um restaurante, um bar, recebe gorjeta. Sobre as gorjetas também incide o FGTS. E, segundo a jurisprudência do TST, vejam só que o aviso prévio, meus amigos, o aviso prévio, também em relação ao aviso prévio, deve ser recolhido o FGTS. E aqui, novamente, pouco importa se o aviso prévio é trabalhado ou indenizado, né? O empregado foi demitido, está trabalhando durante o aviso prévio. Ou ele foi demitido e não está trabalhando durante o aviso prévio indenizado. Em ambos os casos, o período do aviso, né, deve também ser computado para fins de FGTS. Legal? E outro detalhe aqui da súmula da jurisprudência do TST diz respeito às horas extras e adicionais, ainda que eventuais. Vejam só, não precisa ser um adicional habitual. Adicionais eventuais, estes também devem ser computados para a incidência na base de cálculo do FGTS. Ok? Então, atenção porque as questões adoram cobrar as alíquotas, ok? Adoram cobrar as alíquotas, adoram cobrar qual é a base de cálculo do FGTS, e aí a gente tem que ficar atento que a base de cálculo não é o salário, e sim a remuneração, ok? E isso abrange, né, alcança salários, adicionais, gorjetas, horas extras e adicionais eventuais. E além disso, né, sobre o aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, incide sim o FGTS. Legal? Então, muita atenção em relação a esses primeiros detalhes que nós abordamos aqui. E para nós encerrarmos essa contextualização, eu trago ainda o prazo, meus amigos. Volta e meia cai uma questão sobre o prazo para recolhimento do FGTS e é até o dia 7. Aqui não é 7º dia, é dia 7 de cada mês, ok? Ou seja, 7 dias corridos de cada mês. Trouxe ainda aqui um quadrinho para a gente não confundir algumas situações, né? A gente sabe que as férias, a remuneração de férias deve ser entregue, deve ser paga ao empregado até 2 dias antes de o empregado sair de férias, ok? Então, pagamento antecipado. O pagamento do FGTS, conforme acabamos de ver, até o dia 7 de cada mês. Já o salário, como regra geral, é até o 5º dia útil. 5º dia útil de cada mês. Então, é uma compilação em termos de prazo de pagamento, prazo para recolhimento do empregador, ok? Então, o iniciozinho ali do mês, o empregador tem que ficar atento para ele não descumprir esses prazos e também quando o empregado sai de férias, ok? Vamos já ver aqui algumas questões a respeito deste assunto. Então, vamos lá. Questão de analista administrativo de 2017. Analista administrativo de 2017 da FCC. De acordo com o entendimento simulado do TST, a contribuição para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado. Letra A. Com exceção das horas extras, opa, a gente sabe que está errado, né? Hora extra entra também na base de cálculo do FGTS. Inclusive, horas extras e adicionais eventuais, né? Então, letra B é o nosso gabarito. Questão relativamente fácil, né? Já que todas as outras nós tínhamos ali percentuais errados, né? O percentual é de 8%, ok? Como regra geral, esses 8% incidem sobre a remuneração do empregado. Ok? 8% da remuneração como regra geral. E nessa remuneração estão incluídos também as horas extras e adicionais, mesmo os eventuais. Legal? Leve isso aí para a prova, informação importantíssima. Bom, mais uma questão, galera. Mais uma questão ainda sobre incidência de FGTS. Marta, Carla e Camila, 3 personagens, eram empregadas da empresa Y. Marta requereu a rescisão de seu contrato de trabalho
cumprindo o período de aviso. Ok? Se ela cumpriu o período de aviso, significa que ela trabalhou, aviso prévio trabalhado. Isso da Marta. Carla teve seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa, sendo que seu aviso foi indenizado. Beleza. Já Camila teve também seu contrato de trabalho extinto sem justa causa, mas seu aviso prévio foi trabalhado. Nesses casos, conforme súmula do TST, o pagamento relativo ao período de aviso prévio está sujeito a contribuição para o FGTS na rescisão contratual de... Vejam só, meus amigos, nós lembramos, né, que em se tratando de aviso prévio, pouco importa se ele é trabalhado ou indenizado. Em todas as situações, o FGTS deve ser recolhido. Ok? Então, o governo, até mesmo toda a legislação, né, visam ali a recolher, né, o FGTS sobre as mais variadas situações, né? Então, inclusive no FGTS, no finalzinho ali da vigência contratual, deve ser recolhido a verba fundiária. Então, resposta gabarito é a letra B. Tanto de Marta, quanto de Carla, quanto de Camila, deve ser recolhido o FGTS relativo ao aviso prévio. Legal? Mais questão, né? Vejam só, aquela questão foi de 2015. Vejam só, aqui em 2011 nós tivemos uma questão muito parecida. Né? Diz inclusive, ó, com personagens do sexo feminino, aqui Viviane e Carolina, receberam aviso prévio de sua empregadora, relacionada à rescisão de seus contratos de trabalho por prazo indeterminado. O aviso prévio de Viviane é indenizado e o de Carolina não, é trabalhado. Assim, o pagamento relativo ao período de ambos os avisos, vejam só a letra A, ambos os avisos estão sujeitos à contribuição para o FGTS, né? Então, gabarito é a letra A, ok? Letra A. As demais diziam que apenas o de Viviane, apenas o de Carolina. A D e a E diziam que ambos os avisos estão sujeitos à contribuição, mas a contribuição do aviso de Viviane é pela metade, de Carolina é pela metade, nada disso, ok? Então, eu trouxe essas duas questões parecidas justamente para a gente perceber a importância, a grande importância de fazermos questões nessa preparação, nesse estudo de alto nível para concursos públicos, de realmente fazermos a maior... Quanto mais questões, né, for possível, melhor, ok? Já que as bancas, elas repetem, volta e meia, elas repetem questões, repetem a cobrança das mesmas súmulas, mesmas OJs, mesmos dispositivos de lei. Legal? Agora, avançando um pouco mais, meus amigos, tem um detalhe a respeito do recolhimento do FGTS que se relaciona com um assunto que nós já estudamos. Nós estudamos o assunto interrupção contratual e suspensão contratual, não é verdade? E vimos lá que, como regra geral, o empregado, quando está em uma situação de contrato interrompido, de interrupção contratual, né, ele continua sendo remunerado, ele continua percebendo salários, embora deixe de trabalhar. Já na suspensão contratual é o contrário, né? Ele deixa de trabalhar, mas também deixa de perceber os salários. E aqui no FGTS também é importante a gente ver como se dá isso e as exceções em relação a isso tudo, ok? Então vamos lá. Vamos estudar aqui, né, repercussão da interrupção contratual e da suspensão contratual no FGTS. A regra, meus amigos, a regra de ouro é a seguinte. Quando é interrupção, né, como a gente sabe que interrupção é com salário, né, o empregado continua recebendo seus salários. Então, se o empregador continua pagando o salário, deve continuar recolhendo o FGTS. Então, o FGTS, em regra, é devido na interrupção contratual. Ok? Já na suspensão contratual, né, o empregador, na verdade, para de pagar os salários e também para de recolher FGTS. Então, a regra geral é que o FGTS não é devido na suspensão contratual. Suspensão é sem salário, né? Suspensão sem salário e, em regra, sem FGTS. Agora, meus amigos, em relação à suspensão contratual, nós temos duas exceções muito importantes. Que é o seguinte, nesses dois casos que nós vamos ver aqui, o que vai acontecer? O empregador, embora, né, pare de pagar os salários, pare de remunerar o empregado, ele continua sendo obrigado a computar tempo de serviço
e também a recolher o FGTS desses empregados nessas situações, ok? Quais são elas, meus amigos? São duas. O empregado que está ali prestando o serviço militar obrigatório, ele foi convocado para trabalhar ali os 12 meses como conscrito às Forças Armadas, no Exército, na Marinha, Aeronáutica, né? Então, prestação de serviço militar obrigatório, contrato de trabalho fica suspenso, mas o empregador continua sendo obrigado a recolher o FGTS. E outra situação, meus amigos, é quando ocorre um acidente do trabalho, né, ou uma doença do trabalho, e após os 15 dias iniciais, o empregado começa a perceber um auxílio, que é o chamado auxílio doença acidentário. Durante o período de recebimento do auxílio doença acidentário, né, ou seja, do 16º dia em diante daquele afastamento, o contrato de trabalho está suspenso. Não é verdade? O contrato de trabalho está suspenso. E, embora ele esteja suspenso, como se trata de um afastamento decorrente de acidente do trabalho, ok? Um acidente do trabalho, o empregador continua sendo obrigado a recolher o FGTS. Legal? Não é qualquer acidente aqui, meus amigos. Acidente doméstico, o empregado estava em casa, estava lavando um copo ali, o copo quebrou e cortou o punho. Né? Então, se o acidente é doméstico, aí ocorre a suspensão do contrato de trabalho, desde que por mais de 15 dias, mas o empregador não continua recolhendo o FGTS. Para que o empregador seja obrigado a recolher o FGTS, neste caso de suspensão, é necessário que o acidente tenha sido do trabalho, relacionado ali com as suas atribuições laborais. Legal? Então, muita atenção aqui. Nós estamos falando, meus amigos, exceções a respeito dos casos de suspensão, ok? Dos casos de suspensão. Logicamente que em caso de interrupção, né, continua sendo devido, né, na maioria dos casos, o empregador continua sendo obrigado a recolher o FGTS. Agora aqui nos interessa os casos de suspensão, que são essas duas exceções importantíssimas em prova. Legal? Bom, questãozinha de prova a respeito desse assunto. Então vamos lá. Questão do CESP, analista judiciário de 2013. Né? A questão diz assim: acerca do FGTS, assinale a opção correta. Nós estamos trazendo aqui apenas 4 opções. A contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração mensal, beleza? Até aqui tudo bem, devido ao empregado, não repercutindo, segundo o posicionamento do TST, sobre as horas extras trabalhadas, né? Tá errado, a gente sabe que sobre as horas extras também incide o FGTS. Legal? B. O empregador não é obrigado a efetuar os depósitos de FGTS durante o período em que perdurar a aposentadoria por invalidez de empregado que tenha sofrido acidente do trabalho. Meus amigos, e aí? E aí, o que vai acontecer? A gente sabe que a aposentadoria por invalidez é caso de suspensão do contrato de trabalho, não é verdade? O contrato não é extinto, ele é apenas suspenso, e neste caso, né, não é uma das exceções. Ok? A aposentadoria por invalidez não é uma das exceções. Então, de fato, o empregador não é obrigado a depositar o FGTS. Não é obrigado a depositar o FGTS na conta vinculada do empregado. Então, o gabarito é a letra B, ok? Letra C, meus amigos. Letra C diz assim: durante a prestação do serviço militar obrigatório, não há recolhimento de FGTS, já que o contrato de trabalho fica suspenso. Isso aqui está errado, conforme a gente acabou de comentar, não é verdade? Há sim, durante a prestação do serviço militar obrigatório, há sim recolhimento do FGTS. Ok? Assim, letra D. Contribuição para o FGTS é devida para os empregados urbanos e rurais, exceto para os aprendizes, né? Tá errado. Exceto para os aprendizes, né? Os aprendizes têm sim direito ao FGTS, mas vejam só, a alíquota de 2% da remuneração mensal, ok? Então, muita atenção aqui, né, que, logicamente, né, a letra B diz que quando o empregado se aposenta por invalidez, o empregador continuaria obrigado a recolher o FGTS. Não, nada disso, né? Imaginem vocês, muitas vezes o empregado se aposenta por invalidez e fica ali 1, 2, 3, 4, 5 anos. Imaginem só se o empregador tivesse que continuar recolhendo, né, durante todo esse vínculo já suspenso, não é verdade? O FGTS mensalmente durante todo esse período. Não seria justo, não é verdade? Então,
As exceções são serviço militar obrigatório e o empregado com acidente do trabalho, né, um contrato de trabalho suspenso em decorrência de acidente do trabalho, ok? Então, muita atenção em relação a essas duas exceções. Bom, meus amigos, um outro assunto que costuma cair em prova é em relação à gestão e operação do FGTS, ok? O que é importante a gente diferenciar, né? Tenho certeza que muitos de vocês, né, já têm conta vinculada no FGTS, né? Muitas vezes até recebem aqueles comprovantes mensais, checam ali pelo celular, mas a gente sempre lembra, falou em FGTS, a gente sempre lembra da Caixa, não é verdade? Da Caixa Econômica Federal. Mas a Caixa, meus amigos, ela consiste no agente operador do FGTS. Ok? Do agente operador. É aquela instituição que a gente procura para saber o saldo, que a gente procura para obter um extrato, que a gente procura para sacar o FGTS, não é verdade? É aquela que recebe os recolhimentos mensais do empregador e armazena ali numa conta vinculada, ok? Então a Caixa, ela tem essa missão, essa atribuição de operacionalizar o FGTS. Mas na legislação, na lei do FGTS, existe também ali um outro órgão. É importante que a gente conheça também este outro órgão responsável pela gestão. Então vamos lá. A lei do FGTS, meus amigos, é esta lei aqui, Lei 8.036 de 1990, ok? Esta aqui é a lei do FGTS, a atual lei do FGTS. Lá no seu artigo 3º, a lei vai dizer que o FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, ok? É o chamado CCFGTS, né? Então ele realmente dá as diretrizes, ele dá as normas de regência do FGTS, ok? Então nós temos ali, né, em primeiro lugar, como um órgão assim da mais alta cúpula, o Conselho Curador do FGTS. Ele é responsável por normatizar e estabelecer diretrizes. Legal? Já no artigo 4º, nós temos ali que a gestão, vejam só a palavra que foi utilizada, a gestão da aplicação do FGTS será efetuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo à Caixa Econômica Federal o papel de agente operador, ok? Este Ministério da Ação Social atualmente é o Ministério do Desenvolvimento Social, ok? Então eu vou anotar aqui na nossa listinha de órgãos o Ministério da Ação Social ou Ministério do Desenvolvimento Social, né? Então, e em terceiro lugar, a Caixa Econômica Federal, ok? Cada um com sua atribuição, cada um ali no seu quadrado, né? O Conselho Curador do FGTS, portanto, normas e diretrizes, ok? O Ministério da Ação Social, a gestão, segundo prevê a lei do FGTS, ok? E a Caixa, a operação. A operação do FGTS. Legal? Então é importantíssimo que a gente saiba, né, como funciona isso aí. Como funciona, né, como se dá essa divisão de atribuições entre esses três órgãos, essas três esferas de poder. Agora, meus amigos, tem outros dois assuntos que são importantíssimos em prova, né? O primeiro deles são as hipóteses de saque, hipóteses de movimentação da conta vinculada, ok? Inclusive, né, nós já comentamos que a conta do trabalhador no FGTS é dele, é do trabalhador, ok? Esse dinheiro não é mais do empregador. É do trabalhador, mas ele não pode livremente sacar. Inclusive, essa é uma das críticas, né, que muitos fazem a respeito do FGTS, que é aquela poupança forçada, né? É um dinheiro seu, um dinheiro do empregado, o empregador dá ao empregado, mas deposita ali e o governo gere, né? A Caixa Econômica gere e, inclusive, a rentabilidade, né, desses depósitos no FGTS é muito pequena, ok? Então é uma forma de o governo ter ali um fundo, ter ali, né, uma boa
quantia de dinheiro para ele gerir e muitas vezes trabalhar com aquele dinheiro. Okay? Uma das críticas severas ao FGTS. Bom, para nós o que importa é que um empregado não pode sacar livremente esses valores. Ele só vai poder sacar nas hipóteses previstas expressamente na legislação. E aqui, meus amigos, é o assunto que mais cai em prova a respeito de FGTS. São as hipóteses de movimentação, as hipóteses de saque. E nós temos novidades, um tanto quanto recentes, nisso aqui, ok? Então vamos estudar aqui juntos as hipóteses de saque listadas no artigo 20, lá no artigo 20 da lei do FGTS. Ou seja, quando o empregado vai poder sacar estes valores. A primeira delas, né, e a mais comum em prova e a mais comum no dia a dia também, é quando o empregado é dispensado sem justa causa, ok? Dispensado sem justa causa. Legal? Dispensado sem justa causa. Então o empregado vai lá, é dispensado sem justa causa, ele vai poder sacar tudo aquilo que está depositado na sua conta vinculada lá na sua conta do FGTS, ok? E isso vale também, meus amigos, para situações de rescisão indireta, que é aquela em que o empregador comete falta grave, para situações de culpa recíproca, ok? Lembrando que no caso da culpa recíproca, o empregado saca tudo, ok? Saca, movimenta a sua conta vinculada, mas o seu FGTS rescisório é de apenas 20%. Legal? Bom, contrato de trabalho extinto por força maior e também quando se dá, né, a extinção da empresa. Agora, quando o empregado é dispensado com justa causa, ok? E também quando o empregado pede demissão. Quando o empregado pede demissão, aí, meus amigos, nestes casos, ok? Não há saque do FGTS. Legal? Então, o empregado cometeu falta grave ali e foi dispensado com justa causa. Não pode sacar, né, naquele momento. O empregado pede demissão, também não pode sacar naquele momento os valores depositados. Legal? Bom, então, situação... Bote um asterisco, que é a situação mais comum no dia a dia e mais comum em prova. Outra situação é quando o empregado é contratado ali por prazo determinado, ok? Celebra um contrato por prazo determinado, também chamado de contrato a termo, e ocorre a extinção normal daquele contrato. Ou seja, a extinção pelo simples decurso do prazo, não é situação de extinção antecipada. O tempo passou, chegou-se ali ao termo final daquele contrato, o empregado também pode sacar tudo aquilo que estava na sua conta vinculada. Legal? Outra situação, e aqui a novidade da reforma trabalhista, meus amigos, é a chamada extinção por acordo. Ok? Bote aí um asterisco, novidade da reforma trabalhista, é a extinção por acordo. E nesta situação, meus amigos, existe um detalhe, que é o saque apenas de até 80% dos valores lá depositados. Não saca tudo, não saca 100% como nas outras hipóteses. Legal? Aqui o empregado saca somente 80%. Então se ele tinha lá, vamos supor, 100 mil reais depositados na sua conta vinculada, né, ele pode sacar 80 mil, ok? E 20 mil continuam presos lá na conta vinculada do empregado. Agora, lembrando, né, que a extinção por acordo, nesta aqui o FGTS rescisório dessa situação é de 20%, conforme a gente já comentou. Legal? Bom, outra situação é quando o empregado vai lá, cumpre todos os requisitos impostos pela legislação, né, vai lá, entra com pedido no INSS, na Previdência Social e consegue a sua aposentadoria. Legal? Então o empregado foi aposentado, ainda que ele continue a trabalhar na empresa, se ele aposentou-se, ok? Mesmo com um vínculo de emprego, um contrato de trabalho ainda vigente, ainda ativo, ele pode sacar o seu FGTS em virtude dessa hipótese aqui de aposentadoria concedida pelo INSS. Legal? Bom, outra situação é quando o empregado morre, né? O falecimento do trabalhador. Logicamente, os seus dependentes, eles vão se habilitar e vão poder sacar aqueles valores depositados no FGTS. Legal? Então, falecimento do trabalhador também seja a movimentação da conta vinculada. Outra situação, essa aqui, para pagamento de prestações de financiamento habitacional, né, no sistema financeiro
da habitação, de financiamento habitacional. Então, o que aconteceu, meus amigos? O empregado foi lá, adquiriu um imóvel, né, e financiou uma parte do imóvel, né? Financiou uma parte do imóvel, então ele vai poder utilizar, né, o seu FGTS, aqueles valores lá depositados, para pagar parte do seu financiamento. Ok? Então, falou ali em financiamento imobiliário, habitacional, o empregado pode utilizar parte do seu FGTS. Ok? Aqui nós temos ainda, né? Falamos aqui em pagamento, mas aqui nós temos também a liquidação e a amortização do saldo devedor do financiamento imobiliário. Ok? Vejam só, nós vamos ter mais de uma hipótese relacionada à aquisição de imóvel, a financiamento imobiliário, ok? São várias as hipóteses. Aqui é no caso de liquidação, de amortização, ou seja, redução do saldo devedor junto ao financiamento habitacional. Legal? Outra situação, pagamento, né, de moradia moradia própria e também de lote urbanizado, né? Então, quando o empregado vai ali adquirir um terreno, por exemplo, um lote, sendo na cidade, ele pode também utilizar seu FGTS. Legal? Outra situação é quando o empregado fica 3 anos, atenção com relação a este prazo aqui, fica 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS, ok? Inclusive é o que aconteceu comigo, né? Eu trabalhava numa empresa privada, ok? Trabalhei alguns anos numa empresa privada e em determinado ano, né, eu fui aprovado como servidor público 8.112, então eu parei de ter ali os meus recolhimentos junto ao FGTS, ok? 3 anos após, né, esta inatividade, 3 anos após terem sido interrompidos esses meus recolhimentos, né, junto ao FGTS, o empregado passa a ter direito a sacar esses valores no mês do seu aniversário, ok? Então, situação muito comum das pessoas que ficam fora do regime, fora do FGTS, por 3 anos ininterruptos, ok? No mês do aniversário, ela pode ir lá chegar na Caixa Econômica e falar, olha, esse mês é meu aniversário, quero meu presente, quero sacar tudo aquilo que está aqui na minha conta vinculada. Legal? Agora, em relação a isso aqui, meus amigos, no ano de 2016, nós tivemos ali uma medida provisória que foi convertida em lei e o que aconteceu? Essa medida regulamentou o chamado saque das contas inativas. Saque nas contas inativas, ok? E o que aconteceu? Para os contratos de trabalho extintos, né, os vínculos rescindidos até dezembro de 2015, ok? Até 31 de dezembro de 2015, todos os trabalhadores puderam sacar os valores sem precisar de aguardar os 3 anos. Vejam só, nós tivemos ali em 2015 e em 2016 uma grave crise econômica, não é verdade? Muitos trabalhadores foram demitidos, foram dispensados e eles ficaram ali, tiveram seus vínculos de empregos extintos, ok? E não foram recontratados, não voltaram para o regime do FGTS. Então, o que foi feito, né? Criou-se essa hipótese, né, que quem teve contrato extinto até 31 de dezembro de 2015 pôde ir até a Caixa Econômica Federal e sacar esses depósitos sem a observância do prazo de 3 anos, ok? Justamente para dar ali algum fôlego financeiro para as pessoas que foram demitidas e não retornaram ao mercado de trabalho. Legal? Então, hipótese aí, importante que a gente conheça aí para essas provas de agora. Bom, o que mais? Outra situação aqui é a suspensão, vejam só, a suspensão total do trabalho do avulso, quando a suspensão se dá por período superior a 90 dias. A 90 dias. Legal? Então, nessa situação, né, o trabalhador avulso, ele ficou sem receber ali por 90 dias suspensão do seu trabalho, então o governo, né, na verdade a legislação autoriza que ele vá lá e saque para ter uma reserva financeira, ter acesso a esses valores, justamente já que ele está há tanto tempo sem receber, ok? Outra situação é o trabalhador, né, tanto o empregado quanto alguns de seus dependentes com neoplasia maligna. Neoplasia maligna, que é um tipo de câncer, né, uma situação grave, que em virtude dessa gravidade da situação de saúde, seja do trabalhador, seja de algum dos seus dependentes, ele vai poder sacar os seus valores, até para ajudar ali no tratamento, né, custear o tratamento, né, desse tipo de câncer, ok? Outra situação é o trabalhador ou dependente, né, temos mais de uma situação relacionada à doença,
Essa aqui é uma outra, trabalhador ou dependente com HIV. Né, contraiu ali o vírus da AIDS, ele pode também, né, tanto o trabalhador que contraiu quanto algum dos seus dependentes, ele pode ir e sacar os valores depositados, ok? Outra situação também relacionada à doença é quando o trabalhador ou dependente está em estágio terminal de doença grave. Ok? Então, outra situação grave, enfim, relacionada à doença, seja trabalhador, seja dependente, pode acessar esses valores. Bom, temos ainda outra hipótese que é o trabalhador com deficiência. O trabalhador tem ali algum tipo de deficiência e, por prescrição médica, ele precisa, né, ele necessita adquirir uma prótese ou uma órtese, né? Órtese ou prótese, então ele precisa ali, né, ele está ali sem um braço, existe uma prótese, a prótese é cara, enfim, vai lá o ortopedista, receita para ele a aquisição daquela prótese, né? Um braço mecânico, enfim, ele adquire aquilo ali, inclusive ele pode sacar o FGTS para ajudar a custear essa prótese, legal? Bom, mais hipóteses aqui, são dezenas de hipóteses, meus amigos. O trabalhador com 70 anos, esse trabalhador ali com 70 anos ou mais, então ele continua sendo empregado, continua com vínculo ativo, enfim, ou não, né, já rescindiu o vínculo, então ele completou 70 anos, ele pode sacar o FGTS, ok? É um benefício para uma pessoa com idade mais avançada. Outra hipótese, que também tem sido um tanto quanto comum no Brasil, é o saque decorrente de necessidade pessoal por desastre natural. Desastre natural. Então, o que aconteceu? Ocorreu ali, né, fortes chuvas em determinada região, alagou tudo, as cidades estão ali em estado de calamidade, né, as pessoas perderam suas casas, enfim, uma tragédia. Tragédia, o que faz? Né? O governo vai lá e regulamenta para as pessoas atingidas por aquela calamidade, né, dentro daquela determinada área, eles estão autorizados também a sacar o FGTS em decorrência dessa tragédia natural, ok? Outra situação, né, nós temos aqui outras duas situações, que o empregado, ao invés de deixar ali, né, o seu FGTS, os valores depositados no FGTS, rendendo ali aquele valor muito pequeno, ele decide aplicar em cotas de fundos mútuos de privatização. E também quando o empregado resolve integralizar cotas de um outro fundo que existe, que é o chamado FI-FGTS, ok? Então, é uma decisão do empregado de investir o seu FGTS, os valores depositados na sua conta, em alguns desses fundos. Então, ele vai fazer uma aplicação financeira com aqueles valores, ok? Então, FI-FGTS e fundos de privatização também há uma autorização para a movimentação dessa conta. Legal? E para nós encerrarmos, meus amigos, nós temos uma hipótese que foi inserida na Lei 8.036 em 2017. Legal? Então é importante que a gente fiquemos atentos a ela, ok? Fiquemos atentos a ela, que é o caso, né? Outra situação de aquisição de imóveis, mas essa aqui bastante específica, que é o pagamento, seja total, seja parcial, né, da aquisição de imóveis da União. Imóveis da União, inscritos em regime de ocupação, aforamento, enfim, há uma série de condições, mas o que nos importa, né? Que a União está interessada em vender seus imóveis, né? Alguns de seus imóveis, observadas algumas condições, e autoriza, inclusive, que parte do pagamento, né, ou pagamento integral, enfim, seja utilizado parte desse pagamento ou pagamento integral venha do FGTS do trabalhador. Ok? Então essas, meus amigos, são as hipóteses de saque, as principais hipóteses de saque definidas lá no artigo 20 da 8.036. Então é importante que a gente realmente conheça elas e agora nós vamos fazer alguns exercícios sobre essas hipóteses. Então vamos lá. Venham aqui comigo, questão FCC, analista judiciário de 2014. Ok? Analista judiciário de 2014. Diz assim, um trabalhador avulso, ok? Então, situação específica aqui do avulso, teve seu trabalho suspenso,
de forma total, pelo período de 90 dias, tendo sido tal suspensão comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional. Nesse caso, em relação ao FGTS, de acordo com a legislação aplicável, os valores depositados em sua conta vinculada, vejam só, eles poderão sim ser sacados, ok? O gabarito é a letra B, poderão ser sacados, já que foram preenchidos os requisitos legais para tanto, né? Suspensão total, né? 90 dias, e o dispositivo do artigo 20, né, prevê também algumas outras condicionantes, como essa declaração aqui do sindicato representativo, enfim, como forma de comprovar essa situação. Então, aqui o gabarito é a letra B, autoriza-se a movimentação do saque nessa situação do trabalho avulso. Legal? Outra hipótese, meus amigos. Concurso aqui também, FCC, analista judiciário, 2013, diz assim, com fundamento na legislação aplicável, a conta vinculada vejam só, não poderá ser movimentada na hipótese de... Então, pedido de demissão é a hipótese que autoriza a movimentação? É sim, na verdade é este o gabarito, pedido de demissão não autoriza a movimentação da conta vinculada, ok? Todas as outras autorizam, vamos lá. Ao falecimento do trabalhador, os herdeiros, os seus sucessores poderão sacar. A dispensa, ou rescisão indireta também autoriza o saque. A culpa recíproca, como a gente comentou, também autoriza este saque, ok? E a aposentadoria concedida pela Previdência Social. Então vejam só, são todas hipóteses que nós listamos lá, inclusive no primeiro slide de movimentação do saque da conta vinculada. Legal? Mais outras questões, vamos lá. Conforme previsão legal, a conta vinculada poderá ser movimentada em algumas situações, exceto a suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 60 dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria profissional. Aqui de novo, FCC colocou um exceto, um não, e o gabarito é justamente a letra A, ok? Vejam que este prazo, a suspensão deve ser total e de no mínimo 90 dias. Legal? Vamos analisar as demais aqui. Despedida sem justa causa, beleza, isso aqui autoriza sim o saque, inclusive a rescisão direta, culpa recíproca e também a extinção por força maior, correto? Aposentadoria, de novo aqui a aposentadoria aparecendo nas questões, a extinção normal do contrato a termo, inclusive a dos trabalhadores temporários regidos pela Lei 6.019, também é hipótese que autoriza o saque. E quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, também corretíssima, legal? Então, são todas essas 4 hipóteses que autorizam o saque dos valores. Mais uma questão, meus amigos, para a gente encerrar. Para a gente encerrar aqui uma questão do CESP para Defensor Público de 2017. Diz assim, o empregado com deficiência poderá movimentar a sua conta vinculada ao FGTS quando, por prescrição médica, necessitar adquirir órtese ou prótese para favorecer sua acessibilidade e inclusão social. Galera, questão corretíssima, na verdade, questão correta, hipótese prevista no artigo 20 da lei do FGTS, legal? Então aqui nós encerramos esta parte da aula relacionada às hipóteses de movimentação do saque e para nós encerrarmos este assunto, vamos estudar, é importante que a gente estude também a prescrição do FGTS, ok? A prescrição do FGTS que sofreu uma drástica alteração nos últimos anos. Então vamos lá, meus amigos. Atualmente, em relação à prescrição do FGTS, é importante que a gente conheça esta súmula do TST, ok? Esta súmula do TST, a súmula 362 do TST. E o que vai acontecer, meus amigos? O que vai acontecer? Até então, entendia-se que a prescrição aplicável ao FGTS, ou seja, o prazo em que deveria ser observado pelo empregado para cobrar do empregador o recolhimento fundiário,
entendia-se que essa prescrição era trintenária, ou seja, era de 30 anos. Isso porque muitas vezes o empregado demorava vários anos para reconhecer, para perceber que em determinados meses o empregador esqueceu ou deixou de recolher o seu FGTS. Então, entendia-se que era trintenária. O que aconteceu? Em 2014, o Supremo Tribunal Federal foi lá, né, e entendeu, inclusive ele teve um entendimento ali, inclusive com repercussão geral reconhecida, que a prescrição aplicável ao FGTS não deveria ser mais trintenária, deveria ser, na verdade, igual a de todas as demais verbas trabalhistas, que é de 2 anos e de 5 anos, prescrição bienal e quinquenal, ou seja, não mais trintenária. E a reboque dessa alteração no entendimento do do STF, veio o TST e alterou a redação da súmula 362. Então é importante que a gente fique atento à nova redação, à atual redação da súmula 362, que vai dizer que, como regra geral, a prescrição aplicável ao FGTS é de 2 e de 5 anos. E há inclusive uma regra de transição, ok? Uma regra de transição para determinadas situações vai continuar valendo a prescrição trintenária. Então venham aqui comigo, vamos ler estes 2 incisos da súmula 362. Diz assim, inciso 1º, para os casos em que a ciência da lesão, ok? A lesão ao direito, né, ocorreu a partir de 13/11/2014, que é a data do posicionamento do STF, ok? Então, a ciência, né, a lesão, ou seja, o empregador deixou de recolher o FGTS do empregado e o empregado tomou ciência da ausência do recolhimento, a partir dessa data, a prescrição é quinquenal. Ok? Quinquenal, a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS. Observado o prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho. Então, após essa data, meus amigos, é a regra geral, prescrição quinquenal e bienal. Ok? E a regrinha de transição é essa aqui do inciso 2º, que diz que para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, naquela mesma data, né, na data da mudança do posicionamento por parte do Supremo, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro, ok? Primeiro, ou 30 anos contados do termo inicial, ou 5 anos a partir daquela data, ok? Essa aqui é a regrinha de transição, ela é pouco comum em prova, mas eu acho importante a gente detalhá-la aqui. Então vamos lá, como é que ocorre, como é que funciona, como é que foram essas regras definidas ali na súmula 362. Então vamos lá. Se a ciência da lesão ao direito ocorreu após a decisão do Supremo, ou seja, após novembro de 2014, a prescrição aplicável é quinquenal, observado o prazo de 2 anos do término do contrato de trabalho. Bom, agora, se a ciência da lesão ao direito ocorreu antes de novembro de 2014, ok? Antes de novembro de 2014, nós poderemos ter 2 possibilidades. É o que ocorrer primeiro entre 5 anos contados da decisão do Supremo, ok? 5 anos a partir de novembro de 2014, ou 30 anos, vejam só, 30 anos a partir do termo inicial. Ok? Então, se já estava correndo a prescrição, né? Se lá em novembro de 2014 já estava correndo a prescrição e a prescrição já estava tão avançada que isso aqui vai ocorrer primeiro, né? Então, vai valer o prazo de 30 anos a partir do termo inicial. Ok? Importante que a gente conheça também essa regrinha de transição, embora ela seja pouco comum em prova. Ok? Meus amigos, nós encerramos por aqui este assunto FGTS. Espero que tenha ficado claro para todos vocês os principais pontos que podem ser objeto de exploração em prova.